O que é preciso para se tornar um jogador de futebol verdadeiramente estrelado e memorável? Boa preparação física, força mental, mas acima de tudo um altíssimo nível de inteligência futebolística. Apenas jogadores com grande capacidade e velocidade de tomada de decisão conseguem criar em campo verdadeiras obras-primas que os torcedores discutem por anos. Hoje vou contar justamente sobre esses casos. Momentos em que um jogador tomou uma decisão incomum em frações de segundo, quando a inteligência coletiva em campo garantiu vitórias, quando a astúcia trouxe mais resultado do que a força física. Diante de vocês está mais um episódio de situações impressionantes e fora do comum no futebol. Uma jogada de escanteio fenomenal pela sua concepção foi brilhantemente executada pelos jogadores do Bochum em uma partida da 14ª rodada da segunda Bundesliga. Na temporada 16 a 17, o Bochum jogava fora de casa em Dresden contra o Dinamo Dresden. Aos 15 minutos, o Bochum conquistou um escanteio e mostrou que se existe alguém no clube que realmente merece o salário, é o treinador responsável pelas jogadas de bola parada. Antes da cobrança, os jogadores do Bochum inesperadamente se alinharam como um trenzinho na região da marca do pênalti, obrigando os defensores do Dinamo a se agruparem ao redor deles. E no exato momento do cruzamento, os jogadores do Bochum dispararam sincronizadamente em direções diferentes. A defesa do time de Dresden ficou completamente desnorteada. O zagueiro do Bochum, Tim Hugland, venceu a disputa aérea e desviou de cabeça para a segunda trave, onde Johannes Wurz, a poucos metros do gol, apenas completou para as redes do Dinamo. Uma jogada fantástica, tanto pela ideia quanto principalmente pela execução. Observem atentamente. Cada jogador do Bochum sabia exatamente qual movimento deveria fazer e para onde correr dentro da área no instante em que o cobrador tocasse na bola. No fim, todos estavam posicionados nos lugares corretos, enquanto os defensores pareciam meros figurantes. Eles simplesmente não sabiam quem marcar ou para onde correr. Dá até medo imaginar quantas horas de treinamento foram gastas aperfeiçoando esse escanteio. E dificilmente aquele elenco do Bochum era formado por jogadores que assimilavam esse tipo de movimentação complexa com facilidade. Ainda assim, isso não diminui em nada a genialidade da ideia, e o plano funcionou perfeitamente. Um excelente trabalho coletivo aliado ao fator surpresa. Mas não é apenas com movimentações ensaiadas dentro da área que se pode surpreender um adversário. Em escanteios, muitas vezes a inteligência e a rapidez de raciocínio são ainda mais importantes. E sem dúvida alguma, Arjen Robben possuía essas qualidades. Ele demonstrou isso, por exemplo, quando defendia o Bayern de Munique em uma partida em casa válida pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League, 16-17 contra o PSV. Os bávaros precisavam desesperadamente vencer após a derrota para o Atlético Madrid na rodada anterior, e os donos da casa começaram pressionando desde o início. Se havia algo que não faltava naquele time, era inteligência de jogo. No ataque estavam Robben, Müller e o prime Robert Lewandowski, enquanto o meio-campo era uma verdadeira concentração de genialidade com Xabi Alonso, Kimmich e Thiago Alcântara. Mas o primeiro gol do Bayern naquela partida não nasceu de uma troca de passes espetacular, e sim justamente das qualidades já mencionadas de Robben. Aos 13 minutos, o Bayern ganhou um escanteio e Robben correu para fazer a cobrança. Avaliando rapidamente a situação, o holandês percebeu que os jogadores do PSV ainda estavam retornando para a área tentando organizar a defesa. Enquanto isso, um solitário Thomas Müller caminhava livremente perto da primeira trave e sinalizava isso claramente. Robben imediatamente cruzou rasteiro para Müller, que na segunda tentativa mandou a bola para o fundo das redes do PSV. Mais alguns instantes e Müller provavelmente já estaria marcado. Mas daquele jeito o alemão teve tanto tempo que, mesmo não conseguindo vencer o goleiro do PSV na primeira finalização, acertou no rebote. O próprio Müller também merece destaque. Foi ele quem primeiro avisou Robben com gestos de que estava completamente sozinho acionando o microprocessador na cabeça do holandês. E também não dá para ignorar o erro do defensor do PSV, que teoricamente se movimentava para bloquear a linha de passe, mas se distraiu discutindo com alguém. Então juntou o sinal de Müller, o defensor distraído, o espaço livre para o passe. Robben processou tudo em milissegundos e mostrou uma velocidade de pensamento digna de um computador avançado. A vitória final do Bayern de Munique por 4-1 começou naquele momento. Agora vamos para um episódio recente vindo dos jogadores do Manchester United, sob o comando de Michael Carrick, que buscava dar uma nova vida à equipe. Durante a sequência de vitórias em fevereiro, os Red Devils receberam o infeliz Tottenham Hotspur em Old Trafford no dia 7 de fevereiro deste ano. Aos 38 minutos, os donos da casa conquistaram um escanteio que obviamente foi cobrado por Bruno Fernandes. Porém, em vez do cruzamento tradicional para a área, os jogadores do United executaram uma combinação geometricamente perfeita. Bruno rolou a bola rasteira para a área onde Kobbie Mainoo, que havia se desvencilhado da marcação, apareceu em velocidade. Com apenas um toque, ele desviou suavemente a bola para o centro da área, perto da marca do pênalti, onde Bryan Mbeumo já aguardava. Também de primeira, ele acertou um chute preciso no canto inferior direito do gol dos Spurs. Em velocidade normal, a jogada do United parece ainda mais impressionante do que no replay em câmera lenta. Todos os movimentos dos jogadores parecem rápidos e naturais,
como se fosse um mecanismo perfeitamente ajustado. Mas será que esse é o único segredo do sucesso? Claro que jogadas assim são treinadas repetidamente, porém nenhum treino consegue prever exatamente como os adversários irão reagir. É justamente nesses momentos que o treinador depende da inteligência dos seus jogadores, que precisam tomar as decisões corretas na hora certa. Foi exatamente isso que Mainu fez nesse lance, se posicionando brilhantemente para receber o passe de Bruno e devolvendo de primeira um bolão e uma assistência bela para Mbeumo. Já Bruno Fernandes é um jogador tão inteligente que precisa de apenas uma fração de segundo para avaliar a situação e decidir entre cruzar a bola na área ou colocar em prática uma jogada ensaiada. E foi isso que aconteceu aqui. Assim que percebeu que Mainu estava pronto para receber Bruno, imediatamente rolou a bola para ele. Na fase final da jogada era só manter a concentração e estar preparado para finalizar com precisão. E isso foi feito com perfeição. Uma verdadeira obra de arte do futebol criada diante dos nossos olhos. Esse gol praticamente definiu o resultado da partida. O United ainda marcaria o segundo gol vencendo por 2-0 e ampliando sua sequência de vitórias para 4 partidas. Porém, o sonho de Frank Aylett de alcançar a 5ª vitória seguida não virou realidade na rodada seguinte. O Manchester United empatou com o West Ham, embora naquela partida também tenham cobrado um escanteio criativo que só não terminou em gol graças ao esforço de Wan-Bissaka. E quem talvez pudesse competir com o Arjen Robben na leitura rápida das situações era seu companheiro de Bayern, Joshua Kimmich. Momentos de tomada de decisão ultra rápida parecem rotina para ele. Em 23 de março de 2025, os alemães enfrentaram a Itália no jogo de volta da Liga das Nações. Os donos da casa abriram o placar logo aos 3 minutos com um pênalti convertido pelo próprio Kimmich. 5 minutos depois, os alemães criaram outra grande chance, finalizada de cabeça por Tim Kleindienst. Gigi Donnarumma fez uma defesa difícil e mandou a bola para escanteio. Mas Donnarumma ficou tão irritado com a desorganização defensiva da sua equipe que imediatamente começou a reclamar com os defensores. Enquanto a direção da transmissão mostrava o replay da defesa, fora das câmeras, Kimmich percebeu mais rápido do que todos que o goleiro estava preocupado em discutir com os companheiros, em vez de se posicionar. Joshua cobrou o escanteio instantaneamente na direção do gol, onde Jamal Musiala já aguardava apenas para empurrar a bola para as redes vazias. Restou a Donnarumma e aos demais jogadores italianos continuarem discutindo e levantando os braços em sinal de indignação. Enquanto os alemães comemoravam, os telespectadores só conseguiram ver o lance no replay e perceber completamente a rapidez de raciocínio e a inteligência da dupla. E sim, caso alguém esteja se perguntando sobre impedimento, não havia nenhum. Em cobranças de escanteio não existe impedimento a partir da linha da bola, e Musiala, assim como todos os jogadores italianos, estava atrás dela. Foi assim que os italianos foram punidos de uma só vez pela desatenção tanto pelos alemães, quanto até pelo diretor da transmissão. Os alemães logo marcaram o terceiro gol. Os italianos conseguiram empatar heroicamente no segundo tempo, mas graças à vitória por 2-1 no primeiro jogo, a Alemanha acabou avançando. Ou seja, o destino do confronto foi decidido por apenas um gol, talvez justamente aquele. Se no caso do gol de Kimmich não havia motivos para contestar a arbitragem, o próximo episódio da nossa seleção gerou debates enormes na época. Voltamos a 2004 ao lendário Highbury, onde o Arsenal dos Invencíveis enfrentava a nova força do futebol inglês, o Chelsea de José Mourinho. O confronto era extremamente importante, já que naquele momento o Chelsea liderava a tabela com 5 pontos de vantagem sobre os Gunners. Thierry Henry abriu o placar logo aos 2 minutos, mas John Terry empatou pouco depois. E perto da meia hora de jogo aconteceu o lance de que todos falaram depois. O Arsenal ganhou uma cobrança de falta em frente ao gol. Henry foi para a bola. Próximos dele estavam o polêmico árbitro Graham Paul e o jogador dos Blues Eidur Gudjohnsen. Enquanto isso, o goleiro dos aristocratas, Peter Cech, organizava calmamente a barreira próximo à trave direita. Então, inesperadamente, Henry chutou direto para o canto oposto e marcou o gol. E Graham Paul validou o lance. A indignação dos jogadores e da comissão técnica do Chelsea foi enorme, porque nas imagens da transmissão era possível ver claramente o árbitro apontando para o apito, o que normalmente significava que a cobrança só poderia ser feita após sua autorização. Mas Henry chutou sem esperar o apito. Então, por que o gol foi validado? Vamos analisar mais detalhadamente a cena que acontecia ao redor da bola segundos antes da finalização do francês. Primeiro vemos que Paul realmente aponta para o apito, mas será que ele estava afirmando que a cobrança deveria esperar o sinal? Após a partida, o árbitro explicou que apenas perguntou a Henry se ele bateria após o apito ou não. Segundo Paul, ele já havia feito isso outras vezes para devolver a vantagem ao time atacante que a havia perdido por causa de uma falta cometida pelo adversário. E realmente, observando com atenção, parece mais que Paul estava fazendo uma pergunta do que dando uma ordem. Em seguida, vemos Henry balançando levemente a cabeça em sinal negativo e quase imediatamente chutando para o gol. Agora vale prestar atenção nas ações de Eidur Gudjohnsen, que estava próximo da conversa entre Henry e Paul. Assim que o francês respondeu, o atacante islandês imediatamente começou a correr em direção ao próprio gol, gritando e gesticulando para avisar aos companheiros que o perigo era iminente. Foi exatamente nesse momento que Thierry finalizou. Johnson simplesmente não conseguiu avisar Peter Cech a tempo.
A mesma versão foi confirmada por Henry após a partida que terminou empatada em 2-2. E, ironicamente, quem marcou pelo Chelsea foi justamente aquele mesmo Gudjohnsen. Thierry foi inteligente, recusou a espera pelo apito do árbitro e puniu imediatamente os Blues. São essas frações de segundo que decidem tudo no futebol. O gol realmente foi legal e os jogadores do Chelsea reclamaram à toa. No fim, quem acabou recebendo o cartão amarelo foi Robben. Neymar é tão gênio que consegue usar até o árbitro a seu favor. Oitavas de final da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Um jogo importantíssimo entre Brasil e Coreia do Sul. A tensão era enorme, mas o samba jamais desaparece da alma brasileira. Em um dos lances, Neymar ficou no meio-campo cercado por 2 adversários e encontrou uma solução completamente original. Ele tocou a bola justamente nos pés do árbitro. A bola ficou presa ali por um instante. Os 2 jogadores coreanos pararam e Neymar simplesmente retirou a bola elegantemente dos pés do juiz antes de arrancar para iniciar mais um ataque brasileiro. Os jogadores coreanos ficaram totalmente confusos. Avaliem a genialidade do momento. O brasileiro usou propositalmente o árbitro como distração. Afinal, os coreanos não poderiam simplesmente dar um carrinho no árbitro. Talvez o lugar mais seguro possível para proteger a bola por alguns segundos. Nem os coreanos e nem o próprio árbitro entenderam na hora o que tinha acontecido. Apenas Neymar sabia exatamente o que estava fazendo. Uma combinação brilhante entre técnica absurda e inteligência do capitão brasileiro. Naquela partida, todo o Brasil deu show e goleou os coreanos por 4-1. Como ser um verdadeiro trapaceiro genial em campo foi mostrado por Dani Olmo quando jogava no Leipzig, 30 de julho de 2022. Final da Supercopa da Alemanha 2022 contra o Bayern de Munique. O jogo foi muito movimentado. O Bayern chegou a abrir 4-1, mas no fim o Leipzig quase buscou o empate. Aos 80 minutos ele diminuiu para 4-3 e partiu para uma pressão final desesperada. O Bayern, como de costume, começou a ganhar tempo. Já nos acréscimos, Alphonso Davies caiu no gramado pela lateral indicando lesão. Manuel Neuer jogou a bola para fora. E após a paralisação pelas regras do fair play, os jogadores do Leipzig deveriam devolver a posse aos bávaros. Mas como respeitar completamente o fair play quando você está a segundos de perder um título e ainda tem chance de reação? A solução elegante apareceu justamente com Dani Olmo. Após a cobrança do lateral, ele aparentemente devolveu a bola para fora novamente, mas a posicionou de forma que nem toda a sua projeção ultrapassasse a linha lateral, e fez isso bem diante do bandeirinha. Quando o defensor do Bayern, Lucas Hernandes, correu para cobrar o lateral e pegou a bola com as mãos, o auxiliar imediatamente sinalizou o toque de mão. A bola não havia saído totalmente do campo. Resultado, falta perigosa para o Leipzig. A expressão de não acreditar no rosto de Hernandes dizia tudo. Uma armadilha, algo traiçoeiro, muito inteligente e executado de forma brilhante. Dá até para questionar a moralidade da jogada, mas formalmente Dani Olmo respeitou o fair play e ainda ajudou sua equipe. Hernandes talvez devesse ter sido mais atento, mas aparentemente o karma não aprovou a atitude de Olmo. A falta conquistada de maneira tão astuta não resultou em nada, e pouco depois o Bayern marcou o 5º gol e conquistou a Supercopa. Talvez Dani Olmo já esteja ensinando esse tipo de criatividade incomum aos seus companheiros no Barcelona. E aparentemente para todos, até mesmo para os goleiros. Veja o que aprontou o goleiro dos catalães, Joan Garcia, em uma partida de janeiro da La Liga contra o Espanyol. Aos 20 minutos do jogo, com o placar ainda em 0-0, o Espanyol criou uma chance perigosíssima. O atacante Roberto Fernandes apareceu livre pelo centro da área e ficou cara a cara com o goleiro do Barcelona. Ele chutou. Garcia fez a defesa, mas rebateu a bola justamente para frente. O primeiro a chegar no rebote deveria ser um jogador do Espanyol, e Garcia não alcançaria a bola. Os defensores do Barcelona também não. Parecia não haver saída. Mas então acontece algo inacreditável. Sim, isso mesmo. Garcia empurrou com toda a força o próprio companheiro Gerard Martin na direção do chute adversário. Tudo o que é genial às vezes é simples. É difícil dizer se foi uma ação totalmente calculada ou apenas um instinto desesperado, mas de qualquer forma Garcia merece aplausos. Isso sim é defender o gol a qualquer custo. Ele literalmente usou o que tinha à mão para salvar a equipe. Esse lampejo de genialidade permitiu que Garcia mantivesse o gol inviolado contra seu ex-clube e o Barcelona acabou conquistando uma vitória crucial por 2-0. Bem valiosos são os jogadores que conseguem pensar em campo por si mesmos e também pelos outros, aqueles chamados de maestros da orquestra futebolística. E um dos maiores exemplos disso foi sem dúvida Toni Kroos. Ele comandava o jogo da sua equipe e controlava os companheiros de maneira quase invisível, tudo isso em partidas do mais alto nível de pressão e importância. Quer um exemplo? Semifinal da Champions League contra o Bayern de Munique em 2024. Primeiro jogo na Allianz Arena em Munique. Kroos já se preparava para encerrar a carreira enquanto conduzia o Real Madrid rumo à sua última campanha europeia. E logo aos 20 minutos, Toni deu uma verdadeira aula para todos os presentes no estádio. Kroos recebeu a bola no meio-campo. Aparentemente não havia grande perigo, mas o maestro já analisava toda a movimentação ao redor e escaneava o espaço. Então, com um único passe, cortou completamente o meio e a defesa bávara, deixando Vinícius Júnior cara a cara com o goleiro. O brasileiro finalizou com precisão e colocou os merengues em vantagem. Você pode simplesmente admirar o passe de Kroos, ou observar com mais atenção e perceber que antes de tocar na bola,
Tony faz um pequeno gesto com a mão indicando exatamente para onde Vinícius deveria correr. Um simples gesto e praticamente um gol inteiro foi construído. Uma verdadeira aula de controle de jogo para jovens armadores ensinada por um dos grandes mestres do futebol. Talvez Tony Kroos realmente tenha se aposentado cedo demais. Outro jogador que possuía técnica refinada e inteligência de jogo comparável era Marco Reus durante seus tempos de Borussia Dortmund. Ele tomava decisões em campo que pouquíssimos jogadores seriam capazes de tomar e tinha uma leitura de jogo extremamente sensível, o que também elevava o nível dos seus companheiros. Um exemplo aconteceu contra o Eintracht Frankfurt, em uma partida da Bundesliga, disputada em 15 de abril de 2017. O ataque posicional do Dortmund terminou com um lançamento infiltrado para a área, onde Reus estava claramente em posição de impedimento. E o que Marco faz? Ele demonstra claramente que não participará do lance e deixa a bola passar. Relaxando, os defensores param de acompanhar a jogada. Mas quem não para é Pulisic, que em alta velocidade alcança a bola deixada por Reus e cruza para a área, onde justamente Marcus Reus completa de calcanhar para o gol, o mesmo Reus que parecia já ter abandonado completamente o lance. É exatamente aí que mora a genialidade de Reus. Ele calculou perfeitamente a situação de impedimento, parou sua movimentação, mas no instante em que voltou a estar em posição legal, imediatamente retomou a participação no ataque. E há mais um detalhe que mostra a capacidade absurda de Reus de tomar decisões corretas em frações de segundo. O cruzamento veio um pouco atrás do alemão que já corria naquela direção, mas Reus esticou o calcanhar na direção certa e botou o pé de tal forma que a bola acabou entrando no gol. Christian Pulisic também merece mérito porque trabalhou a jogada até o fim de maneira brilhante, mas Reus era outro nível de pensamento e estética futebolística. Embora talvez Reus já tenha um herdeiro, ainda que não seja o mais óbvio. Nick Woltemate obviamente ainda pode evoluir muito no aspecto da inteligência de jogo, mas em certos momentos ele já produz lances desse nível. Na 8ª rodada da atual Premier League contra o Brighton, o atacante do Newcastle marcou um gol digno das obras-primas de Reus. O Newcastle perdia por 1-0 até os 76 minutos, quando conseguiu construir uma jogada magnífica. A sequência terminou com passes infiltrados na área, um cruzamento rasteiro de Lewis Miley e uma conclusão espetacular de Woltemate. Ele se ajustou perfeitamente a um passe nada confortável e girou seu corpo de maneira impressionante para acertar um toque de calcanhar preciso. E veja bem, ele poderia, como muitos atacantes fariam, simplesmente dominar a bola de costas para o gol e tentar continuar a jogada. É justamente por isso que gols assim têm tanto valor. Os goleiros não esperam esse tipo de finalização, os defensores não conseguem prevê-la, e apenas poucos jogadores são capazes de executá-la. E agora um pequeno exemplo de inteligência também fora das 4 linhas. No dia 4 de abril, o técnico do Al Hilal Simone Inzaghi já estava cansado de ver sua equipe incapaz de superar o modesto Al Tawun no campeonato saudita. Simone decidiu mudar o rumo da partida com uma substituição e resolveu organizar ele mesmo a pausa necessária. Enquanto seu jogador se preparava para cobrar um lateral, Inzaghi simplesmente pegou a bola e se recusou a devolvê-la até concluir a substituição. Velocidade de raciocínio e uma abordagem radical de gerenciamento de jogo. Até o distante campeonato saudita consegue ficar divertido com atitudes assim. Infelizmente, no entanto, a estratégia não trouxe resultado. O time empatou em 2-2 e perdeu pontos importantes. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que tenham gostado. Deixem o like e se inscrevam para motivar a trazer mais vídeos para vocês. É isso e fui!